vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já ouvidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá dos céus prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando em forma de servo, se fez por amor, e em glórias a vida nos dá para sempre. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Amém. Que você então, com o coração entronizado na presença do Senhor, continue a adorar o nome dele e traga então o seu coração, a sua memória aí os muitos motivos, né? E talvez esse como principal na sua vida, né? Nosso Deus alcançou o nosso coração, alcançou o seu coração, e a sua graça que transformou os nossos corações é o motivo da nossa celebração nesta manhã, é o motivo da nossa alegria. Vamos continuar louvando a nosso Deus com mais duas canções. Povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas
vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós vamos cantar mais uma vez o último verso. Enquanto cantamos, você pode trazer os seus dízimos e ofertas com alegria no seu coração, porque Deus tem sido bom com você, com a sua casa, com a sua família. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, amém. O nome de Jesus é um nome lindo, um nome doce, um nome que nós temos alegria em declarar, né? Em dizer que pertencemos a esse nome, pertencemos a esse Deus. Então vamos cantar mais uma canção exaltando o nome do nosso Deus, nome poderoso que nos salvou, que nos resgatou. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que
desceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deus, nós temos alegria nesta manhã de rendermos graças ao Senhor. Ó Deus, e entregar ao Senhor nosso louvor, reconhecer, ó Deus, que o Senhor fez uma obra perfeita em nossas vidas. O Senhor alcançou os nossos corações e nos transformou, ó Deus, a tal ponto de nós termos alegria verdadeira, de nós termos, ó Deus, alegria completa no Senhor. Nós queremos te dar graças, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor continua sendo fiel. Continua sendo fiel a cada um de nós, cada uma das nossas famílias. O Senhor é presente no nosso meio. Ó Deus, e queremos te dar graças e louvor pelo teu Filho, Deus, que veio até esta terra para fazer uma obra perfeita em nossos corações. Ele foi anunciado, ó Deus, ele foi profetizado e ele veio, ó Deus, e morreu por nós. E nós reconhecemos isso e nos alegramos, porque em meio à dor, em meio ao sofrimento do teu Filho naquela cruz, nós fomos salvos. Isso é graça do Senhor por nós, e nós não merecemos isso, mas o Senhor fez isso por nós. Por isso nós entregamos o nosso louvor a Ti nesta manhã. Por isso nós entregamos, ó Deus, o nosso coração ao Senhor e nos rendemos na Tua presença para agradecer a Ti, Pai, porque podemos neste mês, ó Deus, celebrar isso e nos lembrar de maneira mais especial ainda desta obra tão perfeita dos nossos corações. Nós te damos graças e louvamos ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa voz que se levanta aos céus nesta manhã para louvar o Teu nome. Pedimos ao Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa entrega, a nossa oração e o nosso coração diante da Tua presença. No nome de Jesus que nós oramos e assim o fazemos. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Nós vamos fazer hoje uma retrospectiva, na verdade, uma pequena síntese do que nós estudamos nos 3 primeiros capítulos dessa carta tão valiosa. Lembrando que nós estudamos Efésios à luz do nosso biênio, que é o tema Igreja Sustentável. Então, a gente está pensando toda essa carta e aplicando essa carta naquela perspectiva que Deus tem nos dado como igreja local. Muito bem. Nós começamos Efésios no começo do ano. Se Deus permitir, no próximo ano, ano 2025, nós vamos terminar Efésios. Com a graça de Deus, é o nosso projeto, né?
E assim fazendo, já em 2026 a gente já começa uma outra etapa da nossa igreja. Vamos orar por isso, né? Mas o que nós estudamos, irmãos, nesse ano todo aqui, nesses 3 capítulos de Efésios? Eu gostaria de fazer aqui uma síntese, como eu já falei, e depois, no final, a gente vai fazer um exercício prático. A gente vai fugir um pouco aqui da nossa cultura, e no final de Efésios, no final da exposição aqui da nossa lição, a gente vai fazer um exercício prático, tá bom? Então, se prepare aí. Muito bem, o que nós estudamos? Nós estudamos no capítulo 1, por exemplo, nós vimos, e de forma muito, muito repetida, nós falamos aqui, que o apóstolo Paulo tinha uma perspectiva muito trinitária acerca da nossa salvação. Isso porque Deus, obviamente, ele é trino, né? Ele é um só Deus, mas existem dentro das pessoas de Deus, a gente pode dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Dentro de Deus existem 3 pessoas, melhor dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito. Então a gente pode afirmar que Deus é uma comunidade nesse aspecto. Isso desde a eternidade. Deus sempre foi assim. Ele sempre foi amor, comunhão e graça. Não é isso que está lá na bênção trinitária do apóstolo Paulo? Se não me engano, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A Leila que é boa para versículo, né, Leila? Mas eu acho que é isso mesmo. O apóstolo Paulo termina a sua carta dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e que a doce consolação ou a comunhão do Espírito seja com todos. Então Deus, ele é graça, ele é amor e ele é comunhão. É assim que Deus, as pessoas dentro de Deus agem desde a eternidade. Deus é assim. E foi justamente essa trindade que nos salvou. Nós somos salvos por esse Deus que é trino. Ou melhor dizendo, nós somos criados por esse Deus que é trino. A gente então pode inferir daí, como nós vimos nas nossas lições, que assim como Deus, o ser humano só se realiza e só se completa se ele estiver também inserido numa vida de comunhão. Note que isso é tão básico que não foi por acaso que na criação do homem, Deus não criou Adão e Eva separados assim, os dois do pó da terra, alguma coisa do tipo, né? Do barro ali. Mas como que Deus fez? Deus criou Adão e potencialmente em Adão estava Eva, porque Deus tira do próprio homem uma costela, né? Assim, uma parte. No hebraico diz, Deus tira uma metade de Adão ali. A ideia de costela é uma metade, é a outra parte, né? E dessa metade Deus faz a mulher. Isso significa que o homem só se completa na mulher e a mulher só se completa no homem. Eles não são opostos, eles são complementares. E assim é também a nossa vida comunitária. Nós somos salvos por Deus. Nós vimos em Efésios capítulo 1 que nós somos eleitos por Deus desde a fundação do mundo. Ele nos escolheu. Nós fomos redimidos pelo Filho e nós fomos selados pelo seu Espírito Santo, né? E Deus imprimiu na vida da igreja essa marca, para que a gente entenda definitivamente que assim como ele é comunidade, assim como Deus só é Deus porque é comunidade, Deus não é um em solidão, mas ele é um em comunhão. Assim também nós devemos viver em comunidade. Essa é a grande questão da igreja. E essa é uma resposta teológica muito urgente e muito importante para nós hoje, meus irmãos. Porque nós, no mundo que nós vivemos, nós alimentamos a ideia de que é possível nós vivermos isolados.
a ideia do individualismo, né, que é um vírus que está talvez aí no ar, né, e muitas vezes nós somos infectados por esse vírus. A gente acha que a gente se basta, não é? Então a gente não precisa das pessoas. Mas olha só que racionalidade. Nós vivemos numa cidade, vamos pensar de forma social, nós vivemos numa sociedade onde o pão que chegou na sua mesa, você não fez por ele, você foi na padaria e comprou, um padeiro acordou 5 horas da manhã para fazer o pão, né? Você veio para cá porque alguém colocou gasolina, foi lá no posto, tinha gasolina para você colocar no seu carro. Você está vestindo porque alguém confeccionou a roupa que você está vestindo, salva as costureiras, mas a costureira também precisa de um tecido para fazer a roupa, né? Nós comemos, você come arroz, feijão, abobrinha, carne moída, que mais? Coisa gostosa. Picanha está fora de cogitação, né? A picanha está um pouco fora de cogitação, mas a carne moída você pode comer, não é um ovo e tal. E você não cria galinha, você não cria porco, você não cria boi. Não é assim? Você está com vontade de comer uma comida, uma carne, você vai no açougue, um arroz, um feijão, está lá no supermercado. Mas para que você comesse isso, alguém plantou. Alguém se preocupou em acordar de madrugada e fazer tudo para que você tivesse, não é? Então, olha só que essa vida que nós vivemos em comunidade, socialmente falando, ela que nos viabiliza. Portanto, nós nos dependemos. Nós precisamos dos outros. Então, existe se a gente pode falar assim, uma máquina social que é muito bem orquestrada. Nós temos médicos. Se alguém passar mal aqui agora, você não precisa dominar a medicina. Tem alguém que vai cuidar de você. Tem alguém que pensou os remédios para você tomar, para que você continue vivo, para que você se cure de uma doença. Então, somos seres sociais. Para usar uma expressão aqui do Ariovaldo Ramos, o homem é um sócio-ser. Isso é um fato incontornável. E isso também vale de forma muito especial para a igreja, gente. Para a igreja. Existe aí uma falácia, uma heresia, de que é possível você viver uma vida cristã sem a igreja. E às vezes a pessoa até vem à igreja, mas ela vem pensando assim: eu não preciso. Eu vou para fazer só para dar uma satisfação para o pastor, mas eu não preciso de igreja. Eu me basto. Eu entro para o meu quarto, eu oro, eu leio minha Bíblia, eu jejuo e tudo mais, e aí eu quero consumir um sermão, e hoje está muito fácil, né? Ou como o pastor sofre. Hoje está fácil, porque você só ligar a internet, tem pastores que pregam muito melhor do que o pastor Pedro na internet. Muitos pastores. Você quer consumir um louvor? Você liga na internet também, que tem louvor talvez melhores do que aqui o da... O Tiago está discordando. O Tiago está falando que o louvor aqui da Betel está top, é verdade, né? Mas se nós temos essa ideia do consumo e do individualismo nas nossas vezes, a gente não precisa sair de casa. Hoje é até possível você tomar ceia do Senhor sem sair de casa. Você vai lá para frente. Eu tenho amigos, eu não sei se continuam, mas que estavam tomando ceia na frente da televisão, que tinham 4, 5 pastores que ele seguia nas redes sociais, e ele consumia o sermão daqueles pastores, e também os louvores e tudo mais. A igreja eletrônica, não é? E isso tem assim sido feito parte da nossa cultura, e a gente não precisa então da igreja. E para recrudescer ainda mais essa enfermidade, às vezes a gente nem sente falta mais da igreja. De tão anestesiado, de tão infectado por esse vírus do individualismo que está no ar, a gente não sente mais falta da vida em comunidade. E depois a gente não percebe por que, gente, nós estamos doentes. Às vezes fisicamente doentes mesmo. Depois a gente não percebe porque nós estamos nos encaramujando cada vez mais, estamos defiando, atrofiando na nossa vida, ou talvez nos adoecendo mentalmente, emocionalmente, não é? Por quê? Porque estamos fechados naquele nosso mini-mundo, naquele ambiente seguro,
porque, como nós falamos aqui, o Eudes lembrou também, comunhão dá muito trabalho, e nós não queremos ter trabalho, nós não queremos nos envolver, nós preferimos que as pessoas fiquem no seu quadrado, cada um no seu espaço, e nós temos a nossa vida, e os outros têm a sua vida também, né? E quando viemos para a igreja, nós ficamos sentados no nosso banco, consumimos ali um sermão, trocamos às vezes algum sorriso, mas a gente vai embora e a nossa vida fica intacta, porque assim é mais seguro para nós. Mas não é esse o projeto de Deus, gente. Assim como Deus é comunhão, é graça e amor, Ele edificou a sua igreja, ou melhor, Ele comprou a sua igreja com seu próprio sangue, para que nós também pudéssemos viver dentro dessa mesma comunhão. Não há igreja de Jesus Cristo sem graça, amor e comunhão. Nesse ambiente dessa igreja local, nós podemos pensar na igreja universal, mas podemos também pensar na Betel, a nossa igreja local. Não há igreja saudável de fato, se essa igreja não transbordar em graça, em amor e em comunhão. Nós precisamos espelhar a Trindade entre nós. E esse é um grande desafio de Deus para nós. Antes, meus irmãos, nós éramos inimigos da comunhão. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai dizer que Cristo nos salvou enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Enquanto nós estávamos alheios a quem nós éramos, a quem nós somos, a nossa natureza, ao nosso propósito, aquilo que Deus idealizou para a humanidade. Nós estamos mortos, mas Cristo nos resgatou da morte, nos comprou com seu sangue. Agora nós fomos inseridos nessa comunhão. Paulo diz no capítulo 2, fomos salvos pela graça mediante a fé. Não é? E fomos salvos para quê? Fomos salvos para as boas obras. Esse dom de Deus nos capacita, viabiliza para que eu e você possamos exercer as boas obras para as quais nós fomos criados. E que boas obras são essas? Obras de comunhão, obras de comunidade, obras de amor, obras de misericórdia. É por isso que no final do capítulo 2, que foi pregado aqui pelo pastor Tiago, e no capítulo 3, Paulo vai dizer sobre isso. No final do capítulo 2, ele vai falar que os judeus e os gentios agora são unidos pela cruz de Cristo. Cristo definitivamente nos uniu, meus irmãos. Essa pessoa que está ao seu lado, se você é nascido de novo, essa pessoa faz parte de você agora. Assim como Adão olhou para Eva e disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos, esse irmão que está do seu lado também, agora se tornou carne da sua carne, osso dos seus ossos também. Você não pode ficar indiferente ao seu irmão, porque o espírito da comunhão está em você. O espírito da comunhão age em você. Deus deseja que a igreja possa se importar uns com os outros, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. É do desejo do Pai, é ordem do Pai e é obra do Pai que a igreja também seja um. E talvez uma pergunta que se impõe é, pastor, por que eu posso ou eu devo acreditar na igreja, não é? Porque às vezes eu olho para a igreja e eu vejo tanta coisa errada, eu vejo tanta coisa de cabeça para baixo. Eu estou falando da nossa igreja mesmo, né? E é verdade, nós somos incompletos, nós somos imperfeitos, tem muita coisa que está fora do lugar na vida da igreja, porque nós somos pecadores ainda, mas nós devemos acreditar na comunidade da igreja, e apostar nisso, investir as nossas fichas nesse sentido, e nos envolver com a comunidade, porque Cristo acredita na igreja, Cristo acredita na sua noiva.
Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, mais à frente, no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para santificá-la e apresentá-la a Deus sem mancha e sem ruga. Ou seja, meus irmãos, Cristo há de fazer com que a sua igreja seja aperfeiçoada até o seu dia. E se Cristo investe na igreja e não desiste da igreja e atua no meio da sua igreja, mesmo a despeito das nossas imperfeições, a despeito dos nossos pecados, se Cristo não despreza a sua noiva, se Cristo continua amando e se envolvendo com a sua noiva, Ele está presente aqui agora entre nós. O Cristo vivo está presente aqui agora entre nós. E se Ele não nos rejeita, se Ele contempla os nossos corações, se Ele continua nos amando, se Ele continua sendo fiel ao seu chamado e fiel à sua igreja, à sua noiva, como haveremos nós de negligenciarmos a igreja? Se Cristo não desistiu do irmão que está ao seu lado, por que nós haveríamos de desistir? Se Cristo perdoa o nosso irmão, por que nós não podemos perdoar? Se Cristo tem paciência conosco, não é? Se Cristo ainda insiste conosco, mesmo nós sendo recalcitrantes em nossas posturas, por que nós também não podemos ter paciência com os nossos irmãos? E mais ainda, se Cristo conhece as nossas estruturas e a nossa necessidade, as nossas angústias, os nossos medos, e se importa conosco, como haveremos nós de ficarmos indiferentes em relação ao nosso irmão? Não sei se você sabe a quantidade de irmãos da nossa igreja que tem sofrido, que tem passado por lutas, que tem passado por vale da sombra da morte. No grupo de oração, a gente está sempre compartilhando alguns desses sofrimentos, mas de forma muito recorrente eu tenho percebido isso, e muitas vezes a gente fica tão indiferente, né? Se a nossa vida está bem, está tudo bem. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa chorar com aqueles que choram, não é, meus irmãos? Se a sua vida está bem, mas do seu irmão não está bem, então você também precisa sofrer junto com ele. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3. A barreira de inimizade foi quebrada entre nós. E Paulo nos ensina a orar no capítulo 3, para que Deus derrame amor no meio da igreja. Nós falamos, quando estudamos capítulo 3, que nós precisamos de um avivamento de amor entre nós. Não esse amor de Hollywood, mas um amor de verdade, gente. Nós precisamos amar uns aos outros. Esse amor doação, esse amor que vai, esse amor que sente a dor, esse amor que coloca a mão no bolso, esse amor que carrega a carga do seu irmão quando ele está prestes a sucumbir, esse amor que empresta os ouvidos, que ouve, esse amor que chora junto. Você tem chorado junto com seu irmão? Tem irmão do seu lado sofrendo. Você tem a capacidade de chorar com ele? Tem irmãos aqui na igreja que não tem o que comer muitas vezes. Nós temos sabido disso e chorado com ele. Tem irmãos agora internados. Uma angústia, uma luta. Nós temos nos importado. Tem irmãos agora passando por vale da sombra da morte na sua alma, com depressão, com angústia. Nós sequer sabemos. Paulo diz, as barreiras foram quebradas por causa do amor. Então, o que nós precisamos fazer? Amar. Amar. A Trindade é amor. Assim também nós precisamos amar. Não é só vir à igreja e cantar e levantar a mão e ir embora. Nós só vamos ser igreja de fato, que glorifica ao Senhor,
que exalta o nome do Senhor, que reflete a Trindade, se nós amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Levarmos as cargas uns dos outros. Amém? Agora a provinha prática, tá certo? O que nós vamos fazer aqui? Você vai procurar uma pessoa que talvez você não tenha tanto contato, se isso for possível, e você vai sentar com essa pessoa e você vai compartilhar uma luta que você está passando com ela. Ela vai compartilhar uma luta que está passando com você, e você vai orar por essa pessoa vai orar por você. Nós vamos fazer isso. E depois a gente vai orar aqui e vamos terminar o nosso culto. Mas isso para a gente praticar o que nós acabamos de falar. Precisamos levar a carga uns dos outros. Precisamos exercer amor, graça e comunhão entre nós. Quando o seu irmão contar para você sua luta, a luta dele, não conte para ninguém, viu? Guarde no seu coração, né? Depois, você sabe da luta do irmão? Por favor, é entre você e ele, ok? Ore pelo seu irmão para que ele sinta a segurança de falar com você aquilo que está doendo hoje. Com certeza todo mundo tem uma dor aqui nessa manhã, ou a grande maioria. Compartilhe essa dor, esse motivo de oração. Vamos orar. Então vamos fazer aí as duplinhas, de preferência um irmão com um irmão, uma irmã com uma irmã, só para não ter nenhum constrangimento, tá certo? E aí, se não der para fazer dupla, tripla, mas a gente vai gastar aí uns 5 a 10 minutos orando. Amém. Agora sim. Não pode interromper uma grávida orando, né? Tinha uma grávida orando, a gente não pode interromper, é pecado. Tivemos um momento bom, irmãos? Abençoado? Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos terminar essa nossa reunião recebendo a bênção apostólica e depois cantando ao Senhor. Agora a bênção apostólica vai fazer mais sentido para nós, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, né? É desejo do Pai que a gente também viva em graça, em amor e em comunhão, meus irmãos. Grave isso no seu coração. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação e comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, seja com a vida dessa Betel, a nossa amada Betel, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Até logo mais à noite com a ceia do Senhor, meus irmãos. Domingo abençoado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra e o Verbo. No princípio, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez.
palavra